você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia num texto que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Leremos o versículo 2 e depois do versículo 9 ao versículo de número 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Nisso nós encontramos um paralelo, uma identificação da Nova Jerusalém com a Igreja de Cristo como noiva ataviada. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Mais uma vez, uma identidade com a igreja. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Lembre-se que Jesus disse: dê-lhes a tua glória. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, e o comprimento e a largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, a sua largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas.
O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto, o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem prática de abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Li até um pouco a mais do que pretendia, porque esse é um texto que nos empolga. Esse é um texto maravilhoso que fala da cidade santa. Nós estamos chegando ao final do estudo do livro de Apocalipse, que estamos buscando não discutir tanto as escolas escatológicas, embora isto tenha importância, mas buscando uma visão de uma teologia prática. O que este texto tem a ver comigo, aqui e agora? Há aqueles que não creem numa cidade literal. Há outros que creem plenamente na literalidade do texto. Apocalipse é um livro de visões, de símbolos, de revelações. E, acima de tudo, Apocalipse é a revelação de Cristo. E nós temos que, como eu disse pela manhã, entender esta palavra em cima do que era, em primeiro lugar, a realidade do povo que em primeira mão a recebeu. Imagine a igreja do primeiro século, igreja esta que, quando o livro de Apocalipse foi escrito, já havia vivenciado a destruição da antiga Jerusalém por Tito, no ano 70. Então, todo o judeu, messiânico ou não messiânico, cristão ou não cristão, e toda a cristandade olhava para Jerusalém numa visão de ruínas e de destruição.
E agora, um olhar de fé é como que mudado, olhando para o alto, não olhando para baixo, porque quando olhavam para baixo, o que enxergavam? Ruínas, destruição, horrores, porque a tomada de Jerusalém foi algo terrível, foi desolador. Os que sobreviveram foram levados presos, foram levados escravos. Aqueles que se lembraram das palavras de Jesus fugiram para os montes, saíram da cidade, mas aqueles que não levaram em conta as palavras de Jesus e ficaram, morreram. Alguns foram mortos pelos seus próprios irmãos. Dizem historiadores que zelotes mataram muitos dos seus opositores. E até mesmo autores talmúdicos dizem que o motivo da queda de Jerusalém foi a falta de amor de uns pelos outros, foi a divisão entre eles. E o que nos lembramos da palavra de Cristo que diz: toda a casa dividida contra si mesma não subsistirá, será destruída. E foi o que ocorreu. Então, há uma mudança de visão, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A cidade santa que desce dos céus. Se vocês me perguntassem: pastor, você crê numa cidade literal? Eu creio que Deus tem poder para fazer o que Deus quiser fazer. Você concorda comigo? Eu não creio, ou melhor dizendo, eu não descreio que Deus possa trazer uma cidade feita nos céus para ser a capital do novo céu, de nova terra. Mas eu também creio na simbologia de que tudo isso representa quanto à igreja de Cristo. Veja, esta é uma cidade de glória. E o que a igreja de Jesus Cristo deve ser? Uma igreja de glória. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, perfeita. É assim que temos que nos apresentar diante de Deus. E assim a nova Jerusalém, e Jesus mesmo disse: eu edificarei, eu construirei, eu trarei à existência a minha igreja. E sobre este fundamento, que era aquela pedra citada: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, minha igreja será edificada, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Quando nós vemos a descrição, algumas coisas nos chamam a atenção, entre elas a forma desta cidade santa, não apenas quadrangular em sua área, mas uma forma cúbica, sua altura, sua largura, sua altura, largura e comprimento são iguais. E que dimensões eram estas? Na Bíblia há um lugar que tem a mesma altura, a mesma largura, o mesmo comprimento. E esse lugar que tem as três dimensões iguais se chama o Santo dos Santos. De modo que esta cidade, esta igreja,
A igreja de Cristo foi feita para que em suas dimensões esteja comportado a magnitude da glória de Deus no Santo dos Santos. Veja, o resplendor dessa cidade é pela glória de Deus. E é muito importante que analisemos essa cidade numa visão de enxergarmos nela a igreja de Cristo. Volto a dizer, eu creio que Deus tem como trazer uma cidade gloriosa. Isso para Deus não é nada. Pelo amor de Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação entre as águas no firmamento e as águas embaixo, e houve. Disse Deus, ajunte-se as águas, e se ajuntaram. Ele é o Criador, para Ele isto é algo extremamente fácil. Mas eu sei que a Bíblia nos fala que a nossa pátria, o nosso lar celestial, Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz: a nossa pátria está nos céus. Nós somos, como diz a Escritura, peregrinos neste mundo. Aliás, irá passar, eu não sei se pela Netflix ou pela DirecTV, não quero fazer propaganda errada aqui, mas irá passar aquele livro tão maravilhoso que eu aconselho a todos que assistam e assistam em família, O Peregrino. O Peregrino. Você terá uma experiência com Deus. Aproveite e compre o livro. Aproveite e leia o livro antes de ver o filme. Você terá uma experiência com Deus. Vale a pena. Nós somos peregrinos nessa terra. Filipenses diz que a nossa pátria está no céu. Hebreus, capítulo 11, versículo 16, fala: temos uma pátria o que é superior, uma pátria celestial, e essa pátria veio ao nosso encontro. Essa é nossa herança. E nós estamos falando não apenas num paraíso eterno, porque aquele paraíso em que o homem esteve, o Éden, e que foi expulso do paraíso, expulso, repudiado, afastado do paraíso. A palavra, o radical da palavra expulsão, é a mesma palavra que dá origem em hebraico à palavra divórcio, repúdio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Ou seja, o Senhor não descansaria, o Senhor não descansou, o Senhor não descansará enquanto não acabar com este divórcio. Divórcio da humanidade, divórcio do homem, do propósito eterno de Deus. E aqui nós temos o retorno do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. E é interessante ver a restauração de Deus. A restauração de Deus, como eu disse de manhã, não é Deus trazer você ao mesmo ponto do dia em que o homem caiu, mas te levar aonde esta interfase em que estivemos aqui com a morte e a corrupção, com o pecado e a corrupção, onde estivemos vivenciando
todo este malefício, e onde Cristo veio morrendo na cruz do Calvário para nos salvar e nos libertar, tudo que deveria ter acontecido e se desenvolvido em glória, Deus trará para nós e multiplicado. Isso é a graça de Deus. Nada fizemos para ter, nada fizemos para o merecer, mas o amor que o Senhor tem por nós faz isto que é algo inconcebível, inimaginável, onde não entendemos nem a paz que Ele nos dá, e muito menos o amor com que Ele nos ama, a graça com que Ele nos agracia, desculpe a redundância. Mas o Senhor traz sobre nós as bênçãos, quer as bênçãos relacionadas à igreja, quer as bênçãos relacionadas a todo o Velho Testamento. Todas as bênçãos de Deus vêm sobre nós, e quase poderíamos dizer como Davi, que se cumpra em mim segundo a multidão das tuas promessas, segundo as tuas bênçãos. Veja, as pedras preciosas que aqui são citadas, são as mesmas que são citadas em Êxodo 28, do versículo 17 ao versículo 20, você não precisa abrir. Aquelas pedras preciosas no peitoril do sumo sacerdote. Nós sabemos que Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, e se é a cidade santa, também tem a ver com a igreja, com o corpo de Cristo. Essas pedras tinham que estar presentes. Você pode dizer amém a isto? Isto é revelação de quem? Não só da igreja, mas de Cristo na igreja. Cristo presente, Cristo não ausente, Cristo presente em cada canto e recanto, na altura, no comprimento, na largura, mas há algo mais, há algo falado aqui, que são os alicerces. E os alicerces são a profundidade. E embora não se fale aqui qual o alcance da profundidade, mas que nós aqui temos a revelação do amor de Deus, nas dimensões desse amor, para que possamos saber qual a altura, qual a largura, qual o comprimento e qual a profundidade deste amor. No alicerce que a Bíblia diz que a igreja está fundamentada. Qual é o fundamento, qual é o alicerce da igreja? Que diz que é o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E é por isso que os nomes que aqui estão são os nomes dos apóstolos e são os nomes das tribos de Israel, onde a velha e a nova aliança são apenas uma só aliança, com as dimensões todas iguais. Isso é algo maravilhoso. Há um grande erro de tratarmos o Velho Testamento como algo obsoleto. É palavra de Deus. E o Novo Testamento é tanto palavra de Deus como o Velho Testamento. E que nós precisamos tomar toda a palavra de Deus e crer nessa palavra
de capa a capa. Sabedores que haverá um novo céu, haverá uma nova terra, que passará céu, que passará terra, mas a palavra de Deus esteve presente no velho céu e na velha terra, e continuará presente no novo céu e na nova terra, porque a palavra de Deus permanece para sempre e se cumpre. A ideia de permanecer é que ela se cumpre, ela é plenamente cumprida. Nela não se via santuário, porque o Senhor mesmo é o seu santuário. Ela é toda um santo dos santos. Sim, deve ser a igreja. A presença de Deus no nosso meio. Hoje pela manhã eu falei sobre esta presença do Senhor, sobre o Senhor conosco, o Deus Emanuel, Deus presente. Deus não está ausente, e Deus está com sua igreja e está em sua igreja, porque uma coisa é Deus estar conosco, outra coisa é Deus estar em nós, e nós estarmos com Deus e estarmos em Deus. E precisamos compreender esta glória. A cidade tem uma luz própria, que é a glória de Deus. E o que disse Jesus a respeito de todos nós? Vós sois o sal da terra. Mas também disse o Senhor, vós sois a luz do mundo. Há muitas bênçãos e nós esperamos um gozo extraordinário. Entrai no descanso. Outra versão diz, entrai no gozo. Aquele paraíso perdido e agora o paraíso reconquistado. Como os salmos que nos dizem, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor. Há um fluir. E meus irmãos, este fluir tem que existir. Ezequiel fala daquele filete de águas que vão crescendo, que vão se avolumando, que na medida, quanto mais se mede, aquele anjo que também ia medindo, e quanto mais ia medindo, mais ia crescendo, aprofundando, avolumando-se o rio, até que se tivesse enxames de vida. Eu tenho orado, nós temos clamado e como igreja temos buscado que haja este mover de muitas águas que alegrem a igreja de Jesus Cristo, a cidade do Senhor, que isso é o que? Avivamento. Do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é uma igreja, é uma cidade, uma igreja que tem que adquirir as mesmas características. Nós encontramos nesse texto uma cidade perfeita. Temos que ser uma igreja perfeita. Nós encontramos, acima de tudo, nessa cidade, uma cidade santa. Temos que ser uma igreja santa. Nós encontramos nisto uma cidade celeste ou celestial. Temos que ser uma igreja celestial. Nós encontramos uma cidade vasta, de dimensões grandes. Temos que ser uma igreja
vasta, de grandes dimensões. Veja, uma cidade cujas portas não fecham. Uma cidade onde não há noite. Nós temos que ser uma igreja cujas portas não fecham. As portas das cidades na antiguidade chegavam à noite e fechava, e não chegar antes do fechamento das portas implicava num perigo extraordinário. Uma cidade com muralhas impressionantes, uma cidade com quê? Com uma proteção. Isto aqui é a proteção do Senhor, a proteção extraordinária. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Nós estamos no Senhor, e o Senhor será uma muralha de fogo ao nosso redor. Há tanto que poderíamos falar sobre essa cidade, uma cidade capital, de novos céus, de nova terra, de onde se governa, de onde parte a autoridade, e darei que se assente comigo no meu trono, e regerá as nações com cetro de ferro. Autoridade. Mas recebereis poder, mas recebereis autoridade, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria, e até aos confins da terra. A palavra habitar, que é uma palavra encontrada várias vezes na Bíblia, mas é encontrada especialmente no Salmo que todos nós amamos, o Salmo 23. Diz, e habitarei. E habitarei aonde? Na casa do Senhor. E a igreja é o quê? É a casa do Senhor. E a Nova Jerusalém é o quê? É a morada do Senhor. É a casa do Senhor. Essa palavra habitar significa literalmente estar em casa. E habitarei, eu finalmente estarei em casa. Estarei no meu lugar. Eu finalmente experimentarei esta realidade de estar em casa. Existe uma coisa que é difícil de poder se explicar. Pessoas que suas famílias são oriundas de alguma nação, que têm um sentimento quando visitam a nação da qual vieram os seus antepassados, elas têm um sentimento semelhante a um saudosismo, mas quando visitam, elas se sentem como chegando em casa. Eu me recordo de uma viagem que, pela misericórdia e pela graça de Deus, certa vez fizemos e tivemos o privilégio de amigos nos acompanharem, a saber, Haroldo Kuzman, pastor Haroldo Kuzman, e Arlene, sua esposa. Tínhamos estado na Espanha e estávamos agora tomando um voo para irmos a Roma. As pessoas, geralmente, quando estão nesses voos, ficam olhando, como eu diria, filmes,
buscando distrair-se. Eu gosto muito de olhar o mapa do voo. Eu gosto de saber aonde estou. É tão interessante quando você vai, dependendo do trajeto, e você olha assim, estamos em cima do Saara. E você diz, meu Deus, se existe um lugar onde eu não queria parar, é aqui, em cima do Saara. Mas estamos sobrevoando o Saara. E naquele voo, Arlene, que é de ascendência italiana, de repente começa a chorar, emocionando-se. Ela começa a chorar e ela vira para nós e diz, eu não sei por que eu estou assim tão sensibilizada. Eu consultei o mapa e nós estávamos na fronteira da Itália. Não dá para explicar uma coisa dessa. Você concorda? Não dá para explicar. É uma coisa que parece ser até espiritual, mas há uma emoção, há uma sensibilidade do retorno à casa paterna, digamos assim. Se isto é verdade, num mundo como o nosso, e o é, essas emoções, muito mais numa questão espiritual como esta, nós temos um sentimento, e vir à casa do Senhor, e chegar à casa do Senhor, e estarmos em comunhão uns com os outros, porque, meus irmãos, a igreja não são as paredes, a estrutura, isto é um templo. Isto é um local de culto. A igreja somos nós. E quando vivenciamos esta comunhão, nós temos que ser o quê? Essa cidade vasta, há uma vastidão na tua vida, nas dimensões de nossas vidas como igreja de Cristo. Há uma dimensão. Precisamos viver esta vastidão de Deus e sentir isso. Estamos em casa. Estamos em casa. Lembre-se sobre os fundamentos, mais uma vez, que a Bíblia fala em Efésios, capítulo 2, se eu não me engano, que fala sobre edificada a igreja de Cristo, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o que é isso? É a palavra do Senhor. E nós devemos estar assim. Você quer ter esta vastidão, entre nesta profundidade. Porque ela será tão vasta, tão alta, tão larga, tão comprida, quanto tão profunda for na palavra. Aprofundemo-nos na palavra. E nós vivenciaremos essas dimensões e viveremos assim como nós lemos aqui, veja, uma perfeição. Em primeiro lugar, na sua glória, em seu culto, em sua universalidade. E nisso não podemos nos esquecer que temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Uma perfeição em sua santidade, uma perfeição em sua vida,
uma perfeição em sua luz. Uma coisa é glória, outra coisa é luz. Uma perfeição no seu domínio, na sua autoridade, no seu governo. 7 perfeições que são citadas aqui, que devem estar na igreja do Senhor. E eu quero dizer uma coisa a você: a maior bem-aventurança, quando nós lemos o texto, não consiste em termos um gozo egoísta. Desculpe-me a terminologia, mas eu não encontro uma melhor. Muitos de nós estamos apenas querendo um gozo, uma satisfação egoísta. Uma maior bem-aventurança, mesmo que seja numa vida paradisíaca, está no prover a todos cura e enriquecimento. A igreja precisa, ela precisa não estar egoisticamente virada para si, para o seu próprio gozo, sua própria alegria, sua própria satisfação, mas a maior bem-aventurança da igreja é suprir aos outros, é suprir cura e enriquecimento. Eu volto a dizer, essa é uma ideia de uma cidade forte, espaçosa, perfeita, linda, na qual os redimidos de Deus habitarão para sempre, que proporciona proteção para todos, ouça-me bem, todos os povos, todos. E a igreja deve ser assim. Suas portas, suas entradas, sua passagem, seu acesso deve ser grande, sempre aberto, feito de uma pérola só. E que você deve lembrar que Jesus, falando sobre essas palavras de sabedoria, disse: não dei as pérolas aos porcos. Onde entrarão aqueles que estão escritos no livro da vida? E que nós precisamos vivenciar isto. Como eu disse, eu quero simplesmente trazer essa aplicação prática. O que é isto? O que tem a ver a Nova Jerusalém comigo hoje, aqui e agora? Meus olhos hão de se fartar, hão de ver aquela maravilha vinda dos céus. Se você não crê, não vamos brigar por isto. Mas eu hei de ver a glória do Senhor. A igreja não só sobe, a igreja também desce. E desce para governar. Não governar esse mundo, mas governar um novo céu e uma nova terra. Se abrirá para receber esta cidade em glória. Mas, meus irmãos, o que tem isso a ver comigo e contigo, hoje, aqui e agora? Sermos essa igreja perfeita.
sermos essa cidade perfeita, sermos luz no meio dessa escuridão. Não há sol, nem a lua. Se não houvesse sol e não houvesse lua, o que você diria? Que haveria trevas completas, mas não onde a glória de Deus está. O povo que andava em trevas, diz o profeta Isaías, viu grande luz, mas sobre ti surgirá a luz da sua glória. É isso que nós, como igreja, precisamos ser, e nós devemos sair. Se você me perguntasse o que eu acho do mais importante, eu diria: sairmos de um gozo egoísta e entrarmos num serviço altruísta como igreja, para curar e para enriquecer. A próxima parte que nós falaremos será sobre a provisão eterna, a presença eterna de Deus, a proteção eterna de Deus, e a próxima parte, a provisão eterna de Deus. É interessante que nós estamos jejuando e orando, e próximo domingo será domingo de Páscoa, e esta palavra, esse estudo de Apocalipse, coincidentemente, não foi planejado, mas numa agenda de Deus, ele se completará no domingo de Páscoa. Isso só pode ser Deus. Isso só pode ser, Senhor. E nós estamos jejuando, nós estamos orando, e eu quero te convidar para que esteja 9h da manhã aqui na igreja, porque nós estaremos orando, e o que nós estamos orando? Aviva a tua igreja e aviva-nos. Dá-nos avivamento. E estaremos em jejum a partir das 12h de sábado, e cada um jejue na proporção que puder jejuar, e estaremos entregando o jejum aqui na ceia do Senhor, no domingo de Páscoa, às 12h. Temos que nos tornar uma igreja que não fica num gozo egoísta, mas num serviço altruísta, que é a maior bem-aventurança nossa, mesmo que tenhamos uma vida paradisíaca, e eu faço votos que tenha, é suprirmos, é curarmos, é abençoarmos, é sermos essa igreja com um coração que ama, não apenas que ama ao Senhor acima de todas as coisas, mas que ama o seu próximo como a si mesma. Eu disse, e quero abrir um parênteses aqui, que as cidades na antiguidade fechavam as suas portas. Essa cidade jamais fechará as suas portas. Mas vivemos num mundo onde as portas se fecham, onde as cidades se fecham. Agora mesmo, nesse período, cidades tiveram que botar barreiras sanitárias, cidades tiveram que fechar suas portas.
Para quê? Para que não entrassem. Porque a gente que olha, eu creio que, perdoe-me, quem sou eu para falar se é a melhor escolha ou pior escolha, mas para mim o nome não foi muito bem escolhido, o nome feriadão. Porque feriadão traz uma ideia para nós de sairmos a festejar, de sairmos a gozar o feriado, a aproveitar o feriado, e isso está na nossa cultura. Que fosse um intervalo sanitário, que fosse o que, não sei que palavra poderíamos, ou um lockdown mesmo. Porque não podemos ter essa ideia de feriadão. E como Rio e Niterói, essas duas cidades que são tão turísticas, tão bonitas, tão belas, mas com tanta população, fecharam. E com razão, porque estamos num momento crítico. Muitos estão indo para outras cidades para aproveitar e os prefeitos de outras cidades tiveram que, então, bloquear, tiveram que fechar. Mas há um bloqueio muito pior do que esse. A Bíblia nos fala na parábola das virgens, que é uma parábola escatológica sobre a volta do Senhor Jesus. Enquanto há tempo para se decidir, enquanto há tempo para encher a sua lâmpada, enquanto há tempo para comprar azeite, enquanto há oportunidade, vem o noivo, e os que estão atentos entram, e os que não foram prudentes, que não fizeram em tempo o que deveriam fazer, ficam do lado de fora. E ficar do lado de fora significa morte. Ficar do lado de fora significa destruição. E meu amado irmão, faça enquanto há tempo. Sabe, por causa da nossa cultura católica, apostólica, romana, você talvez diga, mas eu sou evangélico. Sim, mas a nossa nação é uma nação de cultura católica, apostólica, romana. Mesmo que você seja como eu, de gerações e gerações de evangélicos, nós estamos dentro de uma cultura nacional. E existe uma cultura católica que é deixar as coisas para o extremo, para o final, e assim se vem a ideia da extrema unção, que embora o nome certo, até mesmo na teologia católica, é unção pelos enfermos, mas a extrema unção é tipo assim, eu me acerto todo um pouco antes de morrer, e aí vou salvo. E as pessoas que ficam deixando, não percebem que cometem uma imprudência terrível, porque a morte pode te alcançar quando você menos espera. Não deixe, a Bíblia é clara, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã. Então, você que me ouve, você que pela live me escuta e tem dito, não, eu sei que não há outro caminho senão Jesus, mas eu quero viver a vida. Você não está vivendo a vida, você está se preparando para uma morte, e uma morte eterna, porque só há vida em Cristo, eu te garanto isso. Você ainda não viveu vida, você está desperdiçando vida, até
o dia em que você caia em si e volte para a casa do Pai. E nós, como igreja, como casa do Pai, queremos abrir os nossos braços para você e te receber e te abraçar. Nós temos feito apelo ao meu irmão desconhecido do outro lado, apelo de salvação, mas eu quero também fazer um apelo de comunhão. Entre em contato conosco pelas redes sociais. Se você ainda tem que, por algum motivo, estar assim afastado, a igreja, assim que puder, poderá ser aberta e você também poderá nos visitar, porque nós estamos com restrições, todos usando máscaras, todos usando álcool em gel, todos guardando distanciamento físico no nosso meio. Por quê? Porque somos gente prudente. Mas, embora tenhamos isolamento, não precisamos viver um isolamento, afastados, mas não isolados uns dos outros. Afastados, mas não isolados. E eu quero te convidar a entrar por essa porta antes que ela se feche. A porta da arca esteve aberta durante tempos e tempos, mas o dia que fechou, ninguém mais pôde entrar. E veio o juízo, e os que ficaram do lado de fora morreram. É isso que você deseja? Eu te convido a entrar na salvação. E então, eu peço a você que coloque as suas mãos no seu coração, porque eu vou orar por você. Senhor Jesus, entra nesta vida, faz essa vida, Senhor, te conhecer plenamente e começar a viver o gozo eterno, a vida eterna, a vida em Deus. Nós abençoamos agora, no nome de Jesus Cristo. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te convidar a se tornar o rio cujas águas alegram a cidade do meu Deus, do seu interior, desse altar, mesmo que esse altar esteja em ruínas, dele sairá um filete de águas, que se tornará um rio. Um rio. Eu quero te convidar para que não sejamos uma igreja egoísta, vivendo um gozo egoísta. Que eu esteja bem, isso é que importa. Não. Minha maior bem-aventurança, minha maior satisfação, minha maior alegria, minha maior felicidade é em curar os outros, é enriquecer os outros. Portanto, eu te convidaria a ficar de pé aonde você está. Você que nos assiste pela live, também fique de pé. Oh, Senhor, usa-nos. Tira de nós, Senhor, o egoísmo. Queremos nos arrepender do egoísmo, do sentimento eu estou bem, isso é que importa. Queremos ser altruistamente comprometidos em abençoar a outros, em abençoar a outros, em abençoar a outros, ó Pai. Queremos ser gente de amor verdadeiro, amor não fingido, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Dá-nos o mesmo coração, dá-nos um coração conforme o teu coração. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, coloque-se diante de Deus. Oh, Senhor, derrama, 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 Senhor. Um batismo de amor. Precisamos de amor, ó Pai. Precisamos um derramamento de amor aqui, Senhor. Dá um batismo de amor sobre nossas vidas, Jesus. Dá um batismo de amor, tira de nós todo o egoísmo. Tira de nós todo o egoísmo. Não há mal nenhum em se amar, desde que amemos aos outros também. E amemos aos outros como Jesus nos ordenou que amássemos, como nós nos amamos. Senhor, nós queremos amar os outros como nós nos amamos. Nós não queremos nos amar mais do que aos outros. Tira de nós todo e qualquer espírito de egoísmo. Oh, Senhor, dá-nos esse verdadeiro amor cristão. Senhor, nós queremos avivamento, mas nós queremos avivamento no Teu amor. Oh, Senhor, dá-nos uma igreja perfeita. Nós sabemos que somos gente imperfeita, mas o Senhor faz obra perfeita. O Senhor é quem edifica a sua igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. A suave presença do Espírito Santo, que sonda mentes e sonda corações. Não venhamos a ter uma agressividade contra esse mundo, porque o que esse mundo está necessitando não é da pancada. O que esse mundo está precisando é de um amor verdadeiro e genuíno. Não é de palavras de condenação, mas de atos de justiça, de misericórdia e de compaixão, diz o Senhor. Oh, elabaralabachá. Igreja, arrependamo-nos do egoísmo, arrependamo-nos de estar voltados apenas às nossas próprias necessidades. Busca o Senhor um povo que ame com o seu coração, que se compadeça do necessitado, que veja o nu e o vista, que encontre o sedento e lhe dê água, ao faminto lhe dê comida, que o abrigue. Busca o Senhor um povo que o ame e que demonstre o amor por Ele, amando ao seu próximo. Se me amais, fareis o que vos digo.
Não pôs o Senhor à prova aquele jovem rico? Não disse ele: vende o que tem, dê aos pobres? Terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Porque para onde eu estou te levando, o seu tesouro será apenas uma dificuldade. Oh, mas há um tesouro nos céus. Disse o Senhor: acumulai para vós outros tesouros nos céus. E quando acumulamos, quando atendemos aos necessitados, quando damos aos oprimidos, vinde, vinde, adoremos ao Senhor. Vinde, vinde, glorifiquemos aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Yeshu Chelemandre Arasutaro Yadera Labara Kadara Halai Adoroshiarai. Caminhai entre aclamações, caminhai, Senhor, em nosso meio, entre aclamações. Quando nós, Senhor, que aprendemos a dizer em alto e bom som, falamos: bendito que vem em nome do Senhor. Não de boca, mas de coração, queremos te adorar. Santo Deus, Santo Deus, dirige palavras tuas ao Senhor, dirige palavras tuas ao Senhor. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Cantemos ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito. Erga suas mãos.